seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Direito e Bioética. Que alegria imensa te ter aqui conosco. Esperamos que você esteja gostando e aproveitando o conteúdo. Se você não assistiu aos episódios anteriores, te convidamos a assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar e, claro, compartilhar o nosso conteúdo. Hoje, neste episódio, vamos aprofundar um pouco mais o conteúdo em relação à criopreservação no material genético para reprodução humana assistida. Em quais casos a criopreservação é indicada? Vou te contar também um pouco sobre minha experiência em ter congelado os óvulos para uma maternidade futura por conta de uma enfermidade. Como o direito protege os embriões congelados? E ao final vamos comentar sobre um caso concreto. Vamos lá? Olá! Que bom que você continua nos acompanhando, que bom que você aceitou o nosso convite e está aqui conosco para mais um episódio da série Direito e Bioética. Vamos recapitular um pouco o que foi tratado nas séries anteriores. Vale ressaltar que o tema da reprodução humana no Brasil é normatizado pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, ou seja, no Brasil nós não temos uma lei específica que trate sobre esta matéria. O Código Civil, por exemplo, de 2002, somente ampliou o rol referente às presunções de filiação, incorporando os filhos havidos por técnicas de reprodução humana assistida. Em relação às críticas referente à timidez do Código Civil, em relação ao tema, a professora Laura sempre refere, o Miguel Reale Júnior, de que quando ele comenta que a codificação civil deve ser uma lei com regras mais amplas, cabendo às legislações específicas tratar de temas pontuais e isolados, capazes de garantir mais dinamicidade, principalmente no que se refere aos temas ligados aos avanços científicos. E ocorre que no Brasil, esta lei específica está em tramitação em passos muito lentos, E, por exemplo, se hoje esses textos eles fossem aprovados pelo Congresso Federal, a nossa legislação já nasceria obsoleta, certo, Laura? É isso mesmo, Melissa. Na verdade, os projetos todos que estão em tramitação no Congresso, eles já se encontram extremamente defasados com as tecnologias, com a ciência, com a nossa cultura, com a sociedade. A própria resolução do Conselho Federal de Medicina, elas são todas elas reeditadas, Nós tivemos já outras resoluções do Conselho Federal de Medicina. A última que nós temos, que é de número 2294, foi publicada em junho de 2021. E por que elas são reeditadas? E é justamente esse é o sentido. Elas acompanharem os avanços científicos, elas conseguirem acompanhar as mudanças sociais, as mudanças culturais e também elas conseguirem acompanhar, de uma certa forma, as normas éticas e deontológicas que são necessárias para as atuações referentes às reproduções humanas. Então, a gente precisa, obviamente, de uma legislação, mas uma legislação específica e especial, mas que ela também caminhe com o caminhar do avanço científico, Claro. Isso é extremamente importante. E nós também renovamos o convite para que vocês acessem a resolução, essa resolução 2294 de 2021. Isso, que é a última resolução. Nós também acabamos disponibilizando ela lá no blog Mundo das Famílias, importante para que a gente faça a leitura, Laura? Isso. Aqui também vai ficar um link, para lembrar aqui o número dessa resolução, que se faz bem importante. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a criopreservação do material genético para a reprodução humana assistida. O que é a criopreservação? Que acabamos falando sobre a criopreservação. Na verdade, é a manutenção do material genético, para uma futura utilização. Então é importante, só a título de curiosidade, para que a gente diga que esse material, quando ele vai para o congelamento, ele fica a 196 graus abaixo de zero. A criopreservação é justamente a manutenção do material genético reprodutivo, porque aqui nós estamos falando sobre a questão da reprodução humana, de congelado, ou seja, a manutenção da qualidade deste material genético em congelamento. Então, como tu comentaste, é numa temperatura muito baixa, de 196 graus negativos, justamente para que a gente consiga preservar toda a qualidade do material genético. E os casos, então, que são indicados? A gente pode pensar aqui na questão, na possibilidade de nós termos uma maternidade tardia,
né? Então a gente vai preservar o material genético neste momento presente para uma maternidade que vai acontecer no futuro. A gente também tem as pacientes, né, que estão ou vão se submeter a tratamentos de neoplasias, que vão passar por um procedimento e por alguns procedimentos de quimioterápicos, que então acabam danificando o material reprodutivo. Esses casos, quando as pessoas não têm filhos e têm um projeto de parentalidade futura, também é indicado a criopreservação, que aqui a gente pode ter a criopreservação do material masculino ou do material feminino, ou também a criopreservação do embrião, quando já há a junção dos dois gametas e o material já, né, formado em fertilização in vitro, em laboratório, ele é armazenado. A maioria deles são materiais excedentes. Essas opções, a mais utilizada hoje, ou uma das mais utilizadas, é para a realização de uma maternidade ou paternidade, né, ou um projeto parental, como nós gostamos de denominar, tardia. Então, é uma das técnicas que mais se utiliza, por quê? Porque hoje nós temos uma outra estrutura social onde os projetos de parentalidade estão sendo colocados para o futuro. Exatamente, e é sobre maternidade tardia que nós vamos começar a falar agora. Para que a gente tenha uma ideia mais ampla da maternidade tardia, pedi para o Rafa colocar aqui o gráfico, né? Mas de acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, a taxa de mulheres que tiveram filhos entre os 40 e os 44 anos cresceu 50% de 1998 a 2017. E a taxa de maternidade entre 20 e 29 anos diminuiu 15% nesse período. Então, gente, só para que a gente perceba aí esse tema. Outro ponto que destacamos é o fato de o SUS não custear o procedimento da criopreservação. Esse tema vai ser tratado pela professora Laura ainda nesse episódio. Agora nós vamos falar sobre a preservação do material genético de pacientes em tratamento de neoplasias. No meu caso, precisei fazer a criopreservação por conta do enfrentamento de um câncer no intestino. Prometi que ia falar sobre isso e agora estou trazendo essa experiência para vocês. Entre a cirurgia e o início das quimioterapias, eu tinha 15 dias para fazer o procedimento. Então, no meu caso, por conta da quimioterapia, né, porque ela vai ser um tratamento muito agressivo, pode, né, nem sempre, eu acho que é importante a gente dizer isso, não são todas as mulheres ou homens que passam por um tratamento de câncer que vão perder a sua fertilidade, mas o índice para que isso aconteça é bem alto. Então, é indicado, né, que se faça a preservação do seu material genético. E nesse caso, então, eu acabei fazendo a preservação do meu material genético. Então, portanto, o congelamento é indicado nestes casos antes que iniciem o tratamento contra o câncer, né? Para que depois da quimioterapia possam utilizar esses materiais genéticos que foram congelados para realizar a fertilização in vitro. Laura, é possível que o SUS venha arcar com esse procedimento, né, de congelamento dos óvulos por conta de uma enfermidade ou também simplesmente para uma maternidade tardia? Para responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho antes, tá? A gente tem que entender como é que a gente trabalha com a questão da infertilidade. Então, assim, a infertilidade, ela é uma doença. Como doença, ela merece um tratamento. Mas, como eu falei em alguns episódios anteriores, e quem não assistiu, volta lá e assiste, porque eu comentei a situação de que hoje, qual é o olhar que a gente tem da infertilidade como doença. A infertilidade, ela tem causas médicas e não médicas. As causas não médicas, que nós chamamos, via de regra, são justamente essas situações de quê? De que um projeto parental vai se desenvolver futuramente, de uma criopreservação para fins de preservação de material genético, ou seja, vou me submeter a um tratamento que pode danificar o meu material, razão pela qual, para preservar o material, eu faço a coleta e encaminho para uma criopreservação. Isso são situações não médicas, né? Que a nossa resolução 2294, assim como as anteriores, elas já acolhiam, agora ainda de forma muito mais ampla. Mas o que acontece quando a gente começa a trabalhar ou quando nos questionam as questões de SUS? Bom, o SUS, ele presta o atendimento da infertilidade por razões médicas, ou seja, assim como nós temos a questão da lei no planejamento familiar, né, que determina que seja oferecido para a população brasileira métodos conceptivos e contraceptivos,
a reprodução humana assistida é um método conceptivo. Então o SUS ele tem que oferecer, mas ele oferece então essas possibilidades de uma infertilidade médica. Então, quando a gente entra na criopreservação para esses fins, a gente não tem hoje um atendimento feito pelo SUS. Por quê? Até porque a gente tem que pensar um pouquinho sobre a questão do custo, né? Quem é que iria custear esta manutenção de material genético criopreservado? As clínicas de reprodução humana assistida, elas cobram mensalidades para a manutenção, o armazenamento deste material genético. No caso do Sistema Único de Saúde, quem é que faria essa manutenção? Olha o custo que isso acabaria gerando para fins de futuramente uma realização de um projeto parental, que pode, em muitas ocasiões, não acontecer. Os planos de saúde, a gente entra já numa discussão que hoje já é muito atual para nós aqui, advogados, trabalhamos com direito de família. Quando a gente tem um plano de saúde, nós temos um consumidor que está arcando com o custeio deste plano. A infertilidade, como sendo uma doença que merece tratamento, hoje ela está sendo muito vista, e aqui vem mudando o posicionamento dos entendimentos jurisprudenciais, no sentido de que os planos de saúde devem arcar com o custeio desses tratamentos de reproduções humanas. Bom, pois bem, mas nós estamos falando de custeio de tratamento de reprodução humana médico, né, por razões médicas, ou também por razões não médicas. Então a gente entra nessa discussão, que é uma discussão super importante, super atual, que, mais uma vez, eu volto a dizer, é necessário que nós tenhamos profissionais capacitados e especializados que conheçam a matéria da bioética, que consigam aglomerar ou aglutinar os conhecimentos jurídicos com os conhecimentos da bioética, que nós costumamos a chamar, né, do biodireito, né, dessa nova área, dessa nova prospecção aí de demandas que nós estamos cada vez mais atendendo. Já avançamos bastante no nosso conteúdo e sabemos então que nós não temos uma lei específica e que toda essa matéria ela é regulamentada pela resolução, né, emitida pelo Conselho Federal de Medicina, que para explicar um pouquinho como se dá essa regulamentação, né, do congelamento do material genético para fins de reprodução assistida no Brasil. Tá, Melissa, o que é importante a gente destacar aqui, eu acho que eu vou fazer uma pontuação bem breve para que todos possam nos entender. A gente tem então a resolução do Conselho Federal de Medicina, a última que nós tivemos é a 2294 de 2021, publicada em junho, tá? É uma regulamentação que também absorve esse tópico da criopreservação. Mas o meu principal destaque que eu quero fazer é em relação à Lei de Biossegurança, que é uma lei 11.105 de 2005 e que no artigo 5º ela traz que ela disciplina a possibilidade de encaminhar os embriões excedentários. Embriões excedentários são os embriões que sobraram daqueles procedimentos e estão armazenados de forma criopreservadas. Então, encaminhar estes embriões para pesquisa, tá? Qual é o ponto de discussão aqui? A Lei de Biossegurança traz essa temática, tá? E aí a resolução não absorve essa temática. Então aqui a gente tem um ponto de conflito e de discussão. Por quê? A Lei de Biossegurança diz o seguinte: quais são esses embriões criopreservados excedentes que podem ser endereçados a pesquisas, né? A pesquisas com células-tronco, que podem então aí desmistificar muitas doenças que os pesquisadores estão em busca. Aqueles embriões que são inviáveis para o uso e que têm que estar armazenados 3 anos ou mais a partir daquela data da publicação, que foi em 2005. Só que como a gente não tem hoje a viabilidade de fazer uma pesquisa de qual embrião é ou não inviável para a utilização, né, no caso, para que se desenvolva, então a gente tem uma compreensão de que sendo, né, de interesse ou com a autorização daqueles pais ou daqueles portadores dos embriões, tem que ter uma autorização expressa, que então esses embriões criopreservados por 3 anos ou mais, eles possam então ser endereçados para pesquisas com células-tronco. E aqui então é essa discussão que nós temos, gira muito ainda em torno da questão da bioética, porque a resolução, ela determina que esse material criopreservado, ele pode ser endereçado para doação, ou por o descarte, ou na utilização, se for fazer uma outra técnica de reprodução
assistida, né? Então, nasce aqui um conflito que nós temos que ainda é dentro de um estudo da bioética. Então, não tem um tempo para o congelamento, né? Não, se fala, algumas pesquisas falam que ele teria uma durabilidade com uma qualidade mantida, idêntica, por até 20 anos. Ainda se pensa que pode ser até mais. Então, esses pontos, né, eles estariam dentro dos maiores conflitos envolvendo essa matéria. Teria algum outro conflito, assim, que te chama a atenção nesse momento, assim, que a gente poderia abordar? Eu acho que aqui na nossa série, como a gente fala bastante sobre direito e bioética, eu acho que tem alguns pontos que são bem interessantes e que giram todos eles envolvendo rupturas de relações. Quando a gente fala em divórcio, quando a gente fala em dissolução de união estável, quando a gente fala de um falecimento, que não deixa de ser uma ruptura de uma relação, a gente ingressa em conflitos envolvendo os embriões excedentários ou até mesmo materiais genéticos excedentários, né, ou que estão criopreservados, que às vezes é o óvulo que se manteve preservado ou é o espermatozoide que se manteve preservado. Aí muitas vezes tem até houve ações judiciais de pedidos de familiares de vítimas, né, de pessoas que faleceram e tinham seu material genético para fazer uso desse material genético para então ter o nascimento de um filho daquela pessoa que já havia falecido, como se fosse uma manutenção da memória, etc. Então, acredito eu que dentro deste tema, claro, nós temos muitas questões ainda a serem discutidas, mas para nós do direito, o que realmente hoje gera bastante conflito é quando há a ruptura da relação ou dos relacionamentos e nós temos esses materiais genéticos criopreservados. Tem muitos temas que são conflituosos e que estão cada vez mais borbulhando para nós aqui no direito e que a gente acaba enfrentando, principalmente quem labuta com direito de família ou biodireito. Temos as questões de dissoluções, temos as questões dos divórcios, mas também um outro tema bem importante, que é no ano de 2021 nós vemos inclusive várias decisões judiciais a respeito, é sobre a questão da utilização desses materiais pós-mortem, né? Que é justamente aquilo que eu falei sobre a ruptura de um relacionamento, a ruptura de uma situação a partir do evento morte, a partir do falecimento. Para finalizar a nossa série, nós vamos comentar um caso concreto, um caso prático que saiu na mídia, especificamente ali em março de 2022, que diz o seguinte: após separação, homem e mulher disputam na justiça direito de usar embriões congelados durante o relacionamento. O homem e a mulher tiveram um relacionamento de pouco mais de 2 anos. Nesse período, eles fizeram 3 procedimentos para coletar o material e em 2 deles houve a fertilização in vitro. O que acontece? No momento de implantar, né, de transferir esse embrião para ela, eles acabam se separando. Então, pararam na justiça agora e estão discutindo. Por quê? Porque ela está dizendo o seguinte: eu quero continuar com o procedimento. E ele está dizendo: não, eu não quero mais continuar com o procedimento. É isso mesmo, Melissa. Isso é uma realidade que nós cada vez mais vamos nos deparar com a nossa atividade da advocacia, principalmente agora, onde as práticas de reprodução humana assistida estão cada vez mais sendo utilizadas. Então, nesse caso, houve uma separação num relacionamento onde já havia embriões congelados e antes da realização da implantação houve a ruptura. Ela quis prosseguir com o planejamento e ele não gostaria ou não deseja ou se colocou o contrário a perpetuar este planejamento parental. Bom, o importante nós referirmos o seguinte: na nossa atual resolução do Conselho Federal de 2021 já está previsto que todas as partes, quando submetidas à realização de procedimento por reprodução humana assistida, eles vão firmar o que desejam fazer em casos de dissolução de união estável, em caso de divórcio, em caso de falecimento de uma ou de 2 partes. E isso não é uma novidade da última resolução, isso nós já tínhamos em resoluções anteriores. Na verdade, o que é importante a gente comentar? Que é em casos de separação, né? Dissolução. Nesse caso é uma dissolução porque é uma união estável. Então, o projeto não se perpetua. Hoje, o posicionamento predominante dos tribunais e principalmente o STJ, que já decidiu isso no ano passado, é que em havendo uma
já estipulação de que o material não será utilizado, o material será doado ou o material será descartado em caso de separação, por exemplo, divórcio ou dissolução, o que vale é o que está contratado entre as partes, o que foi estipulado em contrato no momento da realização do procedimento. Então, antes até nós tínhamos um posicionamento dos tribunais no sentido de tentar buscar ou tentar demonstrar o intuito, né, que estava por trás daquele projeto parental, então se ampliando um pouco o olhar, e hoje o tribunal está extremamente restritivo, muito mais normativo e seguindo à risca então as orientações do Conselho Federal de Medicina. Essa situação, assim como a situação em casos de falecimento, cada vez mais são cases ou são demandas que vão adentrar nos escritórios de advocacia por conta de que este é um avanço da ciência e, sem dúvida nenhuma, é o judiciário que vai acabar respondendo essas situações. É a realidade, né? É o que vai acontecer. Bom, chegamos ao final da nossa série Direito e Bioética. Queremos agradecer a nossa equipe e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Continue nos acompanhando porque vem muito mais por aí. Beijo!